Meu nome é Everaldo de Carvalho Ferreira, eu sou morador aqui de Paraisópolis, eu tenho 36 anos e eu trabalho como jardineiro. Você vai conhecer agora a história desse jovem de 36 anos, morador da favela de Paraisópolis, e todo o seu drama após descobrir que estava infectado com o Covid-19. Vamos entender como foi todo o processo de tratamento e a sua volta para casa. Você está na TV Paraisópolis. Desde que essa crise se iniciou, eu não tinha parado de trabalhar, continuei trabalhando, porque como muitos aqui no Paraisópolis, nós somos assalariados e dependemos do salário, é um momento difícil, apesar que Deus sabia que o afastamento é necessário. É uma incerteza, a gente não sabe aonde pegar, mas como eu estava do trabalho para casa e da casa para o trabalho, o mais provável, eu acredito, que eu tenha contraído essa doença no ônibus. São eu, a patroa e as crianças. São eu, minha esposa e mais 3 filhos. Tenho eu com 36 anos, a minha esposa com 31 anos, com 30 anos, mais um menino, meu filho, com 13 anos, a minha filha com 12 e uma criança menor com 1 ano e 9 meses. Eu sempre fui muito suscetível a gripes e resfriados, né? Já fui internado 2 vezes por inflamação na garganta. Mas domingo, que agora fez 8 dias, que fez 15 dias, domingo retrasado, eu tive com meu cunhado e a minha cunhada aqui, a gente fez um churrasco, bebemos, tomamos uma cerveja. Desde o início do dia eu já não estava me sentindo bem. Quando foi à noite eu me deitei aqui na sala aqui de casa e senti uma dor no peito como eu nunca tinha sentido. Uma dor forte, uma dor aguda, intermitente, que ia e voltava, mas uma dor muito forte. Eu nunca tinha sentido uma sensação como aquela. Aí no momento eu já achei que realmente eu estivesse doente. Falei, não é normal, não é possível, né? No outro dia a dor aliviou, ficou aquela sensação de dolorimento, né? A gente pensa que é no peito, mas na verdade no pulmão, né? Muitas pessoas se queixam da perca de olfato, né? Eu não tive esse problema, né? De paladar nem de fato. Senti minha garganta inflamada, dor no peito e tive início de febre. Aí foi a partir disso aí que eu resolvi procurar um médico para me ter um diagnóstico e saber se realmente eu estava mesmo contaminado. Na segunda-feira eu fui trabalhar, mesmo não me sentindo bem, né? Usando máscara, gel, mas fui trabalhar. Na terça-feira à noite eu fui no AMA, a unidade que tem aqui mais próxima, né, para nós. E aí chegando lá no AMA, eu relatei para os médicos da minha situação e tal. O médico não chegou a questionar se era ou se não era Covid, né? Simplesmente ele pediu para eu examinar minha garganta e tal e me passou 2 injeções. Uma injeção de Benzoatacil e outra injeção de dipirona. Eu me senti um pouco melhor na hora, vim para casa, mas a inflamação na garganta não passava. Prossegui assim a semana toda. Quando foi na sexta-feira, aí eu decidi procurar o posto de saúde. Né? Minha esposa me orientou aqui, disse que acharia melhor, eu fui no posto de saúde. Lá no posto de saúde, de imediato, eu relatei a situação e eles já mandaram eu aguardar lá que a gente ia fazer o teste. Fiz o teste, pediram para mim ficar isolado e que eu voltasse para casa, que eles me dariam a confirmação por telefone. Aí quando foi na segunda-feira à tarde me ligaram dizendo que realmente eu tinha contraído o vírus. Olha, eu não fiquei muito surpreso, porque eu já imaginava que eu tinha contraído realmente o Covid, por causa dos sintomas e tal que eu senti, né? Mas a gente sempre fica um pouco desapontado, meio preocupado. Eu me preocupei muito por causa dos meus filhos, né? Por causa da minha esposa, que é hipertensa, né? É fumante também. Então você sempre bate aquele, fala, e se eu tiver contaminado eles, né? Essa doença é uma coisa complicada, né? A proteção de um depende da do outro, né? Foi montado aqui um centro de acolhimento para as pessoas que estão infectadas, né? Comunidades, as casas são pequenas, nós temos pouco espaço, é quase que humanamente impossível você ficar isolado numa casa pequena, naquele com um quarto só, com 2 cômodos. Então eles disponibilizaram esse centro de acolhimento lá,
E na hora eu me prontifiquei e falei, não, se for atestado positivo, eu irei sim. Um amigo meu já tinha estado lá, ele falou muito bem do local, e aí eu aceitei. Assim que veio o diagnóstico e eu fiquei sabendo que eu estava doente, imediatamente eu já peguei minhas coisas, fui até o posto de saúde e de lá fui levado até o centro de acolhimento. Difícil, né? Porque você sabe, a gente que tem filhos pequenos, a gente que, nossa, é difícil você se afastar da sua família, né? Minha mãe ficou muito preocupada, né? Ela é uma pessoa um pouco mais emotiva, então ela ficou preocupada porque achou que lá eu poderia ser maltratado. Eu expliquei para ela que o pessoal já tinha me dado as orientações, que eu já tinha tido pessoas que estavam lá, né? Aí também eles me tranquilizaram dizendo que lá a gente ia ter acesso à internet, que poderia estar em contato constante com os familiares, né? Olha, fui muito bem recebido, uma equipe de cuidadores maravilhosa, um ambiente reconfortante, com pessoas qualificadas, com pessoas do bem. O pessoal, cheguei lá na entrada, pegaram meus dados, né? Eles fazem alguns questionários com a pessoa para procurar entender melhor, né? Se você tem alguma doença de base e tal. Lá tinha cama disponível e leite disponível para todos, boa alimentação, sala de jogos, livros, né, para quem quiser ler. O ambiente lá é o melhor possível. Na minha opinião, essencial para combater essa crise do coronavírus em comunidades. Esse exemplo daqui, na minha visão, tinha que ser seguido em todos os bairros carentes e todas as favelas do Brasil. Quando eles falaram para mim dessa opção, eu de imediato aceitei, porque eu acho que num momento como esse, o mais importante é eu procurar preservar a vida do outro, né? Essa doença é traiçoeira. Ela pode ter se manifestado de forma média em mim, mas ela pode se manifestar muito mais grave em outras pessoas. Ela poderia ser letal para minha mãe, por exemplo, né? Pela idade que ela tem, por ser uma mulher fumante, né? Poderia ser letal para minha esposa, né? Então, mesmo que o ambiente fosse inóspito, mesmo que não me agradasse, mas eu faria um sacrifício, porque eu estava visando o bem-estar da minha família, né? Eu acho que nesse momento de crise assim tão grave, é hora de nós pensarmos no bem-estar do próximo, do outro, né? Se todos nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. O ideal, o normal é a gente querer estar próximo para proteger a nossa família. No momento como esse, a gente tem que se afastar. Muita gente lá falou que estava difícil ficar longe da família, principalmente as pessoas com filhos pequenos, né? Os meus companheiros de quarto mesmo, eu percebia que sempre que o filho menor falava, sempre que a criança menor ligava, a pessoa se emociona mais, né? O apego com a criança pequena, a necessidade é maior. Mas nesse momento, todo sacrifício para a gente manter quem a gente ama seguro é importante, né? Como é curto o período, são a média de 14 dias que as pessoas ficam lá, então não chega a ser um problema assim no caso do sedentarismo. Não há médicos lá, que a intenção lá é só manter o isolamento. Mas se alguém, como aconteceu, não estiver se sentindo bem, ou de repente tiver qualquer problema, qualquer agravamento da situação, imediatamente uma ambulância o traz até o homem. Lá, as cuidadoras e as enfermeiras aferem todos os dias, 3 vezes ao dia, a pressão, o batimento cardíaco e a saturação. E também temperatura. O que eles explicaram lá para nós é que, como é uma doença nova, né, ainda cheia de incógnitas, porque isso eu percebi por mim, cada pessoa manifesta de uma forma. Teve pessoas lá que tiveram coceira nos pés que coçaram até ferir. Eu não tive esse problema. Teve algumas pessoas que não inflamaram a garganta, no meu caso a garganta inflamou. Então ela é uma doença que ela pode se manifestar de diversas formas, né? Vai depender muito do metabolismo de cada pessoa. O que eles explicaram é que a gente tomando os remédios adequados, mantendo o distanciamento correto, né? E você dando o prazo devido, aí a tendência é se recuperar. Agora, se é um caso mais grave, aí imediatamente eles já colocariam a pessoa para o hospital. Eles disponibilizaram lá o Wi-Fi, né? Hoje praticamente todo mundo tem celular, então a gente não tinha restrição de horário, de hora, de momento. Então você poderia estar falando com a sua família em todos os momentos, poderia estar mandando mensagem, recebendo mensagem em todos os momentos. Só não é permitido visitas porque, infelizmente, como é uma doença contagiosa, isso não é possível. As cadeiras, mesas e os bancos lá, eles são marcados já com 1 metro de distância, já na posição correta, né? Justamente para manter o distanciamento.
Ao chegar lá, eles passam as regras de como é que funciona o ambiente, né, o motivo de você estar ficando lá, e dão um formulário e aí eu assinei. Tanto na entrada a gente assina, como na saída, né? Eu liguei avisando que ia ser liberado, e aí ficou aquela ansiedade e tal para saber qual era o horário, qual era o momento que ia ser liberado. Eu tinha que esperar a médica me autorizar, né? A enfermeira, aliás, me autorizar. E aí a volta foi maravilhosa, pude estar de novo com a minha mulher, com os meus filhos, né? E saber que eles estavam bem, porque é importante frisar, pelos que eles me explicaram lá, são 5 dias após esse contato que podem se manifestar os sintomas. Como durante o meu período lá eles não manifestaram nenhum sintoma, então eu vim tranquilo sabendo que eles não tinham sido contaminados. Tem uma psicóloga trabalhando lá presencialmente e tem uma psicóloga que trabalha por internet com chamadas de vídeo. Ela nos faz um questionário, ela me entrevistou a todos nós, perguntou como eu me sentia, perguntas similares a que você fez aqui também, como eu me sentia, qual era o propósito, estava preocupado com a minha família, então eu esclareci, e depois ele falou se eu gostaria de poder me consultar com a outra psicóloga e tal, que era uma das pessoas que estava encabeçando o projeto. Eu falei que sim, aí você vai com a sala privada e lá você conversa. Uma coisa muito importante, porque muitas pessoas ficaram abaladas psicologicamente devido a essa doença, devido à gravidade da doença, ver pessoas morrendo na televisão, né? Então, às vezes você contraiu a doença, o seu psicológico vai ficar sempre um pouco abalado. No tempo que eu tive internado lá, eu posso dizer que eu saí fortalecido, porque recebi mensagens de parentes, recebi muito apoio, né, muitas mensagens, pessoas até que tinha um certo tempo da minha família que eu tinha conversado, mas que assim se preocuparam muito comigo, que me mandaram mensagem a todo instante, né? Recebi ligações de amigos que eu gosto demais e que estavam juntos, apesar da distância a todo momento. Quando a gente, às vezes você está doente, quando a pessoa está doente, e principalmente com uma doença contagiosa, às vezes o preconceito ele é inevitável, né? De repente a pessoa te olhar e achar que você é culpado, né, por você estar doente. Infelizmente o preconceito existe, muitas vezes algumas pessoas vão acabar procurando se afastar da pessoa, né? Eu recebi apoio de muita gente e vi as pessoas que estavam lá, todo mundo recebendo ligações, as famílias preocupadas, todo mundo procurando conversar, né? E eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que todos nós saímos um pouquinho melhores dessa crise, né? Que a gente consiga sentir um pouquinho mais a dor do próximo como se fosse nós mesmos, que a gente, depois que tudo isso for embora, possa se unir mais, né? Viver mais intensamente e acreditar mais que a felicidade do outro ela está ligada com a nossa, né? É necessário ter a certeza. Nós temos convívio com outras pessoas. A minha omissão poderia causar a morte de um ente querido meu, poderia causar a morte de um familiar meu. Porque se você procura ser rápido e ter diagnóstico rápido e iniciar o tratamento, você impede que a doença se alastre, que ela te afete de uma maneira mais grosseira, mais forte, né? É melhor você ter coragem de saber o resultado do que você se omitir e contaminar outra pessoa, né? A saúde de um, nesse momento, depende do bem-estar do outro. Olha, eu daria nota 6 para o governo nesse momento. E para as instituições, a minha nota é 10. Pessoas maravilhosas, instituições maravilhosas, se sacrificando, doando, ajudando e colaborando. Pessoas literalmente colocando a vida em risco para ajudar outras pessoas. Aí, para as instituições, para as ONGs, para todo mundo que tem ajudado, para todas as doações que foram feitas, eu dou nota 10, na minha visão. A volta foi maravilhosa, pude estar de novo com a minha mulher, com os meus filhos, né? E saber que eles estavam bem, porque é importante frisar, pelos que eles me explicaram lá, são 5 dias após esse contato que podem se manifestar os sintomas. Como durante o meu período lá eles não manifestaram nenhum sintoma, então eu vim tranquilo sabendo que eles não tinham sido contaminados. Dá tchau, Manu. Tchau, Manu.